Imagina passar 1h40 na companhia de dois tiozões 60 a mais que acabaram de perceber que são muito menos especiais e muito menos únicos do que eles sempre acreditaram ser. Foi assim que eu me senti assistindo a Lobos ou Wolves, que é o filme que vai estrear agora na sexta-feira no catálogo da Apple TV Plus. E eu vou ter que me repetir aqui, gente, vou ter que falar algo que eu já falei num vídeo anterior quando eu tava analisando um filme chamado Os Provocadores, que também foi lançado no catálogo da mesma Apple TV Plus. Esse filme aqui tem um grande elenco, principalmente os dois astros principais, que são esses tiozões brancos heterossexuais que eu já descrevi aqui no começo desse vídeo e que são vividos pelo Brad Pitt e pelo George Clooney, que já estiveram entre os atores mais badalados de Hollywood e ainda são da lista A da indústria de cinema nos Estados Unidos. Mas ele não consegue disfarçar que, mesmo tendo o rosto do George Clooney e o rosto do Brad Pitt, esse aqui é um filme que foi feito a toque de caixa apenas para preencher o catálogo da Apple TV Plus. Ele tem cara de filme lançado diretamente para streaming, é um filme pequeno, com poucas locações e cenários, com uma história simples, que na verdade é um fiapo de história e que não consegue, como eu falei, disfarçar a sua natureza de filme lançado diretamente para streaming. Na história, uma executiva vivida pela Amy Ryan leva um cara muito mais novo pro hotel dela e lá um acidente doméstico, entre aspas, porque eles não estão em casa, mas estão num hotel, acontece. O cara usa drogas e acaba caindo lá, batendo a cabeça numa mesa de vidro. E aí a moça, a executiva, liga para um contato que ela tem de um cara que resolve esse tipo de perrengue de gente rica, que é vivido, no caso, pelo George Clooney, que faz o papel mais ou menos como o do Senhor Lobo, olha só, Mr. Wolf também o nome, lá de Pulp Fiction. Ele vai lá e limpa cenas de assassinato para fazer com que a pessoa ricaça que tá pagando saia ilesa. Só que, e isso já tá no começo do filme, não é spoiler, o hotel de luxo no qual esse acidente acontece também contrata um cara parecido que também resolve os mesmos tipos de problema, que no caso é vivido pelo Brad Pitt. E quando esses dois caras se enfrentam, né, quando eles precisam tentar resolver o mesmo problema, mas contratados por chefes diferentes, eles começam a perceber que, opa, esse cara faz exatamente o que eu faço, e ao longo de todo o filme eles vão ter que confrontar o fato de que eles não são tão únicos e não são tão habilidosos quanto eles achavam que eram. E eu falei aqui do nome Wolf ou Lobo, e esse filme aqui no inglês, ele não usa o plural normal da palavra lobos, que seria Wolves, W-O-L-V-E-S, e não W-O-L-F-S, como é o título do filme. E eu acredito que isso tem uma intencionalidade, porque, como eu falei, o lobo normalmente é associado à masculinidade, normalmente uma masculinidade mais tradicional, mais antiga, aquela coisa do líder da alcateia. Tanto que quando tem um grupo de amigos héteros, né, nos Estados Unidos eles chamam de The Wolfpack, né, a alcateia dos lobos, né, que é o grupo de amigos machões. E também, até no Brasil isso acontece, existe muito esse papo ideológico de quem é o macho alfa, que é o homem que lidera, é o homem másculo, é o homem que sabe resolver tudo e que não chora e que não tem sentimentos, etc. Então esse filme, ele é sobre masculinidade. Durante boa parte do filme, ele vai desenvolver essa analogia, essa metáfora, né, dos lobos solitários, que os dois são, que descobrem que não são tão solitários assim, porque tem outros fazendo a mesma coisa que eles e que também não são tão alfa como eles acreditavam que eram, porque eles também vão mostrar durante o filme que tem algum tipo de sentimento. Mas por mais que essa analogia, por mais que esse tema principal do filme até que funcione, ele falha na hora de tentar ser um filme de gênero. Porque o filme, que é dirigido por um cara chamado Jon Watts, que fez alguns anos atrás um filme muito legal, alguns anos eu tô sendo generoso, quase 10 anos atrás, chamado Cop Car, ou Carro de Polícia, e depois acabou indo para Marvel, fazendo os 3 últimos filmes de Homem-Aranha, e só agora ele sai daquele contexto dos filmes do universo cinemático Marvel. Ele faz um filme que tenta ser um filme de crime, também um filme de comédia, mas que falha nas duas coisas, porque é um filme que se passa quase inteiramente de noite, a história é muito simples, então ele conta uma história simples e também tem um visual repetitivo na noite de Nova York e que
quase nunca tem cenas muito elaboradas de um ponto de vista de ação. E enquanto isso, o humor se limita às trocas de olhares, à rivalidade entre o George Clooney e o Brad Pitt, que parecem estar interpretando os personagens no piloto automático. Eles não demonstram nenhum tipo de tesão com o projeto, o que me faz pensar que realmente, assim como o Doug Liman lá nos Provocadores, também aconteceu aqui algo parecido, né? Os contatos que o cara, né, o diretor do filme ou que os produtores têm com esses grandes astros conseguiram trazê-los para o projeto, mas esse projeto não empolgou nenhum dos dois. Reconhecendo, inclusive, que o filme tem uma história muito bobinha e muito exagerada, muito absurda também, ele coloca os dois personagens para o tempo todo estarem teorizando sobre coisas que talvez estivessem acontecendo por trás daquela trama simples, e eles estão tão pouco interessados no que os personagens pensam, porque muitas vezes eles colocam os dois falando ao mesmo tempo, né, elaborando teorias, e eles nem querem que a gente escute, que a gente entenda quais são as teorias dos dois, porque na verdade o que importa é o que realmente está acontecendo, não tem nenhuma grande conspiração, é tudo elucubração dos dois, e a história, se você pensa na história, é uma história simples demais, e é uma história absurda. Eu não sei o que é mais absurdo, o que a personagem da Amy Ryan contou de como o acidente foi, o que o menino conta sobre como aquelas drogas foram parar no colo dele, ou então tudo que acontece depois, as coincidências que levam, por exemplo, os personagens do Brad Pitt e do George Clooney para um lugar em que um ex-chefe dos dois está lá e não pode ver os dois juntos, porque pode pensar que os dois sabem os segredos um do outro, e enfim, todas essas coincidências e desenvolvimentos um pouco forçados, eu não sei qual deles é o mais absurdo. É um filme que passa rápido, é um filme que não vai te torturar, mas ele tem muito pouco para o que ele parece oferecer, principalmente sendo encabeçado por esses dois grandes atores de Hollywood. E se você gosta de conversar sobre cinema, de discutir esse tipo de coisa que eu tô discutindo nesse vídeo, você quer ter um grupo para conversar sobre cinema toda semana e conversar comigo também, considere participar do meu Clube do Filme, que tá para começar. Basta você clicar no formulário que eu deixei aqui no comentário fixado desse vídeo, preencher alguns dados básicos sobre você, que você vai entrar num grupo do WhatsApp e vai saber mais sobre esse projeto, beleza? Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, me comentar também se você gostou ou não gostou de Lobo, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Clica no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. Stop him! So you're secret partners? We're not secret partners.